Olá, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BMC News, onde a gente conversa com os maiores executivos do país, estrategistas, analistas e empreendedores. E lembrando também que o nosso BMC Talks está disponível em todas as plataformas também de podcast. Então você pode escutar quantas vezes você quiser, no seu carro, em qualquer lugar, você pode escutar também através do nosso podcast, só procurar por BMC Talks. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, né, um grande amigo, Juliano Custódio, que para mim acho que é uma pessoa que está, eu digo, revolucionando, né, o mercado financeiro no país. Quando eu digo revolucionando, porque já fez, acho que, um trabalho fantástico até aqui, já fez um trabalho fenomenal, mas é um trabalho, né, contínuo, né, Juliano? Então, eu acho que para quem não conhece, Juliano, você e a tua história, que acho que se confunde um pouco a história do Juliano com a história da EQI, né? Eu queria primeiro, Juliano, que você falasse um pouco, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Eu queria que primeiro que você se apresentasse, falasse quem que é o Juliano, para quem não conhece, um pouco da história, né? Um pouco, enfim, como que a gente chegou até aqui, né? Quais foram os passos, as dificuldades, enfim, os desafios. Seja muito bem-vindo, Juliano. De novo, muito obrigado, muito prazer em revê-lo novamente, né? A gente revê assim pessoalmente nessa forma à distância, né? Mas é muito feliz de ver a história que vocês estão construindo. Então, Juliano, muito obrigado de novo pela presença, né? Muito boa tarde. Eu queria que você apresentasse primeiro quem que é o Juliano, né? Como é que a gente chegou até aqui, toda essa história do Juliano nessa construção. Depois a gente fala um pouco mais sobre a história da QI e as expectativas, os próximos passos, né? Tá bom, eu agradeço demais o convite aqui da BMC, o convite do Marcão aí. Vou chamar de Marcão aqui, nós somos mais íntimos, né? Parabenizar pela iniciativa incrível da BMC News, que eu gostei, achei sensacional, né? E quem é o Juliano? O Juliano é um empreendedor incansável, né? Eu, ficando mais velho, vai ficando um pouco mais cansado, quem sabe, mas é uma pessoa que consegue fazer a mesma coisa todos os dias, sem cansar. E eu acho que isso é um pouco do que o empreendedor precisa, né? Vejo muita gente com empresas muito legais, ideias muito brilhantes, mas eles se fartam daquilo 3 anos depois, 5 anos depois. Eu acho que um pouco do nosso sucesso que a gente teve até aqui, pelo menos, foi de conseguir ficar fazendo muitos anos a mesma coisa, né? Eu sou um engenheiro eletricista de formação, me formei na faculdade de engenharia, fui concursado público no Banco Estatal do Rio Grande do Sul, trabalhei lá durante 3 anos e acabei por acidente trabalhando na corretora de valores do banco. Saindo da corretora de valores do banco, eu fui trabalhar na XP, e trabalhei na XP, entrei na XP quando ela tinha 40, 50 pessoas lá, e trabalhei a vida toda, muitos anos da minha vida com eles, até que eu montei o meu agente autônomo em 2008, 4, 5 meses antes da crise, né, num tempo que os investidores só investiam, a gente só podia cuidar dos investimentos das pessoas, né, só podia ser um agente autônomo falando de bolsa de valores, não é como é hoje, né? Hoje mudou muito, né? Veio aquela crise, a gente ficou muito mal, eu fui empreender em outras áreas e quando o mercado mudou em 2014, o mercado mudou em 2014 e a gente pôde começar a cuidar também dos investimentos de renda fixa, os investidores começaram a ter as plataformas como elas funcionam hoje. Eu voltei com mais força para esse mercado e montei o blog euqueroinvestir.com, que foi o embrião deste negócio, né? E a gente abriu a nossa primeira conta, nosso primeiro cliente em agosto de 14, e de lá para cá foram 47 mil clientes que estão confiando aí no meu trabalho e das 400 pessoas hoje que trabalham com a gente. Depois que a gente vê a história já, entre aspas, já, né, pelo menos montada, pelo menos já
uma história de sucesso parece relativamente fácil, né? Mas assim, qual que foi, entre esses anos, principalmente de 2008 para cá, né? Qual que foi assim o grande desafio? Desafio assim, por você não estar nas grandes capitais, enfim, começou fora do eixo Rio-São Paulo, desafio de construir uma marca, enfim, qual que realmente foi o grande desafio para a gente ter hoje uma empresa bilionária, ou seja, ter uma custódia tão grande assim, né? O desafio, assim, eu montei a empresa numa cidade de 130 mil habitantes, uma cidade bem pequena, e o desafio numa cidade de 130 mil habitantes é que você quer falar sobre o mercado financeiro, você precisa ter assessores de investimentos para cuidar dos teus clientes, é que não existem esses profissionais por lá, né? Então você precisa formá-los, né? Então o trabalho foi de formiguinha, formando o primeiro time de 10 pessoas, forma mais um time de 20 pessoas, forma mais um time de 20 pessoas, a gente foi formando pessoas. Então, diferente da estratégia que outros escritórios e outras empresas de investimentos adotaram, eu formei o meu time, né? A gente é uma empresa formadora de pessoas, né? E, curiosamente, uns 70% das pessoas que trabalham com a gente são engenheiros também, né? Por quê? Só gosta de engenheiro? Não. A cidade que eu moro, que é Balneário Camboriú, que foi onde a gente fundou a empresa, é uma cidade reconhecida pelos grandes prédios, né? E tem uma faculdade de engenharia civil muito forte lá. Só que ela não consegue, esse monte de engenheiros civis que são formados lá, eles não têm emprego, não têm trabalho nas construtoras da cidade e tal. Então essa turma não, eles vêm do interior para estudar em Balneário Camboriú, que é litoral, e não querem voltar para o litoral, para o interior. E então eles sempre acham uma alternativa de trabalho com a gente, e é uma mão de obra muito boa, porque essa turma gosta de estudar, né? Então, eu brinco que a gente pode ser, em breve, uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, né? Nunca vai levantar um prédio. E falando um pouquinho assim sempre tem aquela dúvida em relação, dúvida não, digo em relação ao modelo de negócios, né? Que vocês usam, provavelmente, como o mercado financeiro usa muita tecnologia, mas ao mesmo tempo, como você falou, você também depende de muitas pessoas. Será que é um business e vai continuar sendo um business de pessoas, né, de relacionamento, que utiliza tecnologia, ou vai ser em algum momento um business de tecnologia, no sentido assim que a gente vê, de certa forma, alguns serviços que são 100% automatizados, mas por enquanto a gente não vê, de certa forma, dando certo, no sentido assim, você não vê uma substituição integral das pessoas, né, do relacionamento humano, né, num trabalho de assessoria de investimentos, né? Eu acho que vai haver uma transição, né? Eu acho que nós temos alguns anos ainda onde as pessoas que detêm o capital no Brasil ainda vão querer ser assessoradas e vão querer falar com seres humanos, né? Porque o nosso cliente médio, ele é um cara de 45, 50 anos mais, né? De 45, 50 para cima. Essa turma lida bem com tecnologia, mas essa turma ainda gosta um pouquinho do olho no olho, gosta de ouvir a voz de uma pessoa, saber que tem um ser humano do outro lado para resolver o problema, né? Eu acredito que a turma que hoje tem 20, 25, 30 anos de idade já não dá tanta bola para isso, acha que não precisa, né? Só que essas pessoas ainda estão na fase de formar o seu capital, né? Normalmente o brasileiro médio, ele ganha o primeiro dinheiro, compra um carro, depois ele começa a pensar em ele casa, começa a pensar em comprar um apartamento, e aí ele vai pagar o apartamento, daí ele vai ter um filho, né? E daí vai começar a pagar os custos do filho, e lá pelos 45, 50 anos de idade, ele começa a ter capital de verdade, né? Sobrando, né? Os custos começam a baixar, né? Ou às vezes ainda estão altos, mas ele já está com uma renda muito maior, então ele consegue fazer poupança. E eu acho que essa turma hoje prefere o ser humano. Então, eu acho que, bem como você falou, são business que usam muita tecnologia, né? A gente usa muita tecnologia internamente aqui, principalmente, mas para ajudar o ser humano a fazer o trabalho de forma mais eficiente. Boa. Ô Juliana, para quem não conhece hoje a EQI, né?
A EQI de hoje, por exemplo, a fotografia de hoje, quem que é a EQI hoje, né? Eu quero investir de hoje, no sentido assim, até falar um pouco não só da assessoria, mas hoje a gente tem já o braço de gestão, enfim, falar um pouco também das principais atividades, né? E depois, a outra pergunta, mas espera um pouquinho, né, para responder, a gente vai falar um pouquinho da EQI de amanhã, né? Mas primeiro vamos falar da EQI de hoje, né? Quem que é EQI hoje, né? Então, a EQI hoje, a gente, depois que a gente saiu da nossa casa antiga e fez a sociedade com o BTG, a gente startou novas áreas na empresa que a gente começou a poder verticalizar um pouquinho mais a empresa. Então, a gente montou uma asset, né? A gente trouxe um time de gestão bem robusto, né? Então, a gente tem lá o Ettore Marchetti, que era da Rede Grifo, lá atrás, que quando a Rede Grifo foi vendida, ele saiu da Rede Grifo, fez um sabático aí. A gente tem o Roberto Chagas, que era do UBS, cuidava de Latam para o UBS. A gente tem a Aline, o Bernardo. A gente tem um time bem forte que a gente montou para a Asset. O nosso fundo, o fundo que eles geriam antes na outra casa, ganhou essa semana 5 estrelas da Morningstar, ou seja, um time realmente bastante robusto que a gente montou. A gente está montando uma ringue de influenciadores, né? Então a gente está trazendo um grupo de influenciadores para trabalhar com a gente trouxe o Pablo Spire, que é uma grande figura aí do mercado financeiro, ficou super famoso pelo morning call dele ali, né? Então ele resume as notícias em 1 minuto e meio, e o Tourinho de Ouro, em 1 minuto e meio ele resume o mercado e fala mais rápido que narrador de futebol, né? E a gente trouxe alguns outros influenciadores. A gente mudou agora a gente tinha um escritório pequeno em São Paulo, fizemos uma sede grande em São Paulo, mudamos para Faria Lima, coração do mercado financeiro. Então a ideia é continuar reforçando. A gente ontem a gente fez a aquisição de uma asset que tem um fundo imobiliário listado, então a gente quer entrar com força em fundos imobiliários. A gente acredita que é um produto que tem muito fit com o que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de imóveis, né? E fundos imobiliários é uma maneira mais sofisticada de se comprar imóveis, então a gente está botando o pé nessa área e a gente está botando um pé na área de crédito, né? Que a gente acredita que a grande beleza dessa disrupção, né? Eu não gosto muito da palavra disrupção, usar o tempo todo, né? Que as plataformas de investimentos criaram foi justamente começar a desbancarizar um pouco as pessoas, né? E tem uma parte agora que é a desbancarização do crédito, né? Ou seja, fazer com que as empresas usem mais o mercado de capitais e tomem menos dinheiro via banco, né? Então, acho que tem uma beleza incrível nisso. A vantagem da gente ser uma empresa do interior, né, do Brasil, é que a gente sabe que o mercado de capitais não chega no interior, então a gente quer fazer com que as empresas do interior consigam acessar o mercado de capitais, emitir CRI, emitir CRA, emitir debenture, né, ou seja, pegar crédito, né, com o mercado de capitais. Por isso a gente desintermedia o crédito, gera uma rentabilidade boa para os nossos clientes, né, e também gera crédito mais barato para essas empresas. Então, esse é um pouco do panorama atual. A gente está fazendo bastante contratações, 30, 40 pessoas por mês estão entrando na empresa, né? Começou a entrar num ritmo de crescimento que a gente começa a não conhecer mais as pessoas que trabalham com a gente, meio triste, mas é a dor de crescer, né? A gente está muito feliz, assim. Foi um ano bem cansativo para montar uma corretora. Não é simples, né? A sorte que a gente tem um banco que já fez isso algumas vezes na vida do nosso lado. E falando de pessoas, né? De novo, começando a falar da EQI de amanhã, né? Quantas pessoas hoje tem na EQI, né? E acho que falar um pouco tanto da EQI como do segmento do setor. Acho que a gente vê esse movimento de agentes autônomos, né, crescendo ainda, serviço de assessoria ainda crescendo no país, né,
mas, por exemplo, o quanto que vai ser, o quanto que você espera, por exemplo, a cada 30 pessoas, 40 pessoas entrando na EQI, quanto que é realmente de assessores, né? Para olhar assim, qual que é olhar um pouco para trás, há 5 anos, provavelmente, como você falou, há 10 anos atrás, devia ser o Juliano mais 2, 3 pessoas, né? Em 2008. A gente já tem, agora, depois de 10 anos, a gente tem algumas centenas de pessoas. Enfim, como é que está essa evolução em termos de quadro de funcionários, né? A gente tem hoje 430 pessoas na empresa, sendo que 340 são assessores de investimentos. E a gente está contratando nesse pace aí de 30 a 40 pessoas por mês, sendo que 25, 30 e tantos são assessores, ou seja, 80% das contratações ainda são para assessoria, né? A gente tem eu gosto de ter um cuidado aqui, que eu não gosto que o meu assessor atenda mais do que 100 clientes. E a gente está num pace de abrir 2.500, 3.000 contas por mês. Então, eu preciso de 30 assessores novos todos os meses. Então, a gente tem uma escola de formação de assessores aqui, né? As pessoas entram, a gente dá 30 dias de treinamento para que eles passem na prova. Então, eles passam na prova, depois eles têm um onboarding de mais 30 dias, onde eles vão conhecer os processos da empresa, etc. e tal. Depois eles entram numa fase de passar por um treinamento de vendas. Então, eles vão trabalhar no nosso SDR. Nosso SDR, o SDR é o cidadão que, quando você se cadastra no nosso site, é a primeira pessoa que liga para você, é a pessoa que faz a qualificação, né, que vai entender para que área da empresa eu vou levar esse cliente, essa pessoa que pediu o nosso contato. Então, ele passa normalmente uns 6 meses nessa área, aprendendo muito sobre vendas e sobre investimentos, né, para que daí, então, 7 a 9 meses depois, ele comece na assessoria, né, entrando dentro de um time de assessoria, né, para ir aprendendo como pilotar o cliente, o cliente no dia a dia. Então, o nosso processo aqui leva quase 1 ano de formação dos assessores, mas a gente tem uma esteira aí do passado que as pessoas vêm entrando na assessoria para dar conta desses 3.000 clientes que a gente abre aí todos os meses. Falando um pouco da EQI de amanhã, né? Primeiro, antes de falar de números, né? Mas tem, como você falou, a gente teve a Asset recentemente, a fundos imobiliários caminhando. Tem algum ativo ou alguma operação que vocês falam, pô, isso aqui faz sentido, algo voltado para crédito, que acho que é o próximo passo, enfim, ou alguma aquisição ou investimento orgânico, enfim, qual que realmente seria um diferencial a mais, assim, para a EQI? O que a gente vai começar a fazer a nossa expansão de escritórios, né, no segundo semestre, ou seja, no segundo semestre, a gente quer entrar nessa briga aí de fazer com que, assim, muitos gerentes de banco hoje estão saindo da carreira bancária para empreender, né, deixar de ser o funcionário do banco, passar a ser um empreendedor. E as corretoras hoje são a plataforma que consegue gerar isso para as pessoas, né? Eles sai do banco, um grupo de 3, 4 pessoas, montam uma sociedade, viram agentes autônomos, se plugam numa corretora. Nós queremos ser uma outra opção para essas pessoas empreenderem, né? E o que a gente vai conseguir trazer de vantagem é que a gente tem um modelo de negócios muito bem formatado, né? A gente tem uma esteira bem formatada e a gente quer entregar esse know-how, né? Entregar o know-how de como atender o cliente, de como prospectar o cliente, como chegar no cliente, né? A gente vai entregar para essas pessoas, fora que a gente tem um fluxo de marketing, né? Que é um trabalho parecido, em menor grau, né? Não tão bem feito quanto o de vocês, mas a gente faz um trabalho também de jornalismo de investimento no portal Eu Quero Investir, e a gente consegue gerar fluxos de interessados em investir. Então, a gente quer entregar esse fluxo para os nossos franqueados, né? Então, a gente quer tratar muito mais o agente autônomo que vai trabalhar com a gente como um franqueado,
né? Ou seja, ele vai entrar e vai ter uma franquia da EQI, né? Do que simplesmente um agente autônomo para usar a minha infraestrutura de corretora, né? E na área na área da asset, a gente acredita que tem um mercado que pode ser explorado aí, que é o interior do Brasil, ou seja, financiar negócios no interior do Brasil, e a gente acha que vai ter um boom, pode ter um boom imobiliário grande nos próximos anos no Brasil, né? Uma inflação de ativos forte aí, é uma das nossas teses. Isso vai fazer com que os imóveis subam bastante de preço, e o brasileiro gosta, por exemplo, de investir em imóveis, né? Então, por que não, em vez de comprar um imóvel na planta para investir, por que não comprar um fundo imobiliário de desenvolvimento, né? E deixar que profissionais façam a gestão desse investimento na planta, né? Então, esse é um dos produtos, por exemplo, que a gente acha que vão crescer muito nos próximos anos. A gente está começando, e é por isso que a gente fez uma aquisição ontem de uma asset que sabe fazer esse serviço, né? Não posso anunciar aqui, mas vocês vão saber em breve aí, para poder fazer esse serviço de desenvolvimento imobiliário, né? E aquisições, assim, a gente deve continuar fazendo. O mercado hoje está bem aquecido, né? E competir com o meu sócio aqui é duro, né? Porque eles têm, o caixa deles é um tanto maior que o meu, né? Então, a gente vai pegar players específicos, né, que entendam o valor do nossa modelagem de negócios, né? É alguém que vem e pensa, puxa, eu acho que eu aceito receber uma luva menor porque eu quero o modelo de negócios da EQI, né? Que se provou aí um modelo de negócio muito bem organizado pelo nosso time. Tanto é que a gente, do interior do Brasil, a gente conseguiu virar a maior operação de investimentos, né, a maior operação de investimentos do Brasil, do interior. Então, as pessoas que entenderem o valor da modelagem de negócios são aquelas que a gente vai fazer, são as aquisições que a gente vai acabar fazendo, né, e continuar aumentando aí o nosso ringue de influenciadores, que a gente acredita que as pessoas vão cada vez mais ver menos TV e assistir mais programas como esse aqui, né? Eu quero ter os meus Marcos Saravales. É só convidar que, inclusive, o time tem me convidado para fazer acho que o fechamento de mercado, né, lá na EQI. Eu não consegui ainda, mas a gente precisa marcar também para a gente fazer uma participação juntos lá, bem bacana, né? Mas só para entender um pouco, assim, quando você começou, provavelmente o mercado de assessoria de investimentos era completamente diferente do que é hoje, né? Era muito focado em bolsa, né? Em renda variável. Hoje, por exemplo, os próximos 10 anos, né? Imagina que a gente tinha 10 anos, por exemplo, de bolsa ruim, né? Bolsa ruim no Brasil, né? Como a gente viu 2012, 2013, 2014, alguns 3 anos, bons anos aí de bolsa ruim no Brasil. O seu negócio, ele depende hoje de bolsa, né? A EQI, ou você tem uma diversificação, você consegue, por exemplo, ter crescimento em outros negócios hoje, em renda fixa, investimento no exterior. Como é que está essa diversificação, né? Essa flexibilidade de produtos, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais o mercado de agentes autônomos cresceu muito. Porque antigamente, eu trabalho com isso desde 2003, né? Antigamente, assim, a bolsa estava indo bem, a gente ganhava dinheiro. A bolsa estava indo mal, a gente não ganhava dinheiro, né? Porque o cliente está investindo em bolsa quando a bolsa está subindo. Quando a bolsa começa a cair, as pessoas não investem mais e a gente não ganha mais dinheiro. Então, a beleza hoje desse negócio é que quando as pessoas não estão investindo em bolsa, elas estão investindo em renda fixa. E a gente tem investimentos de renda fixa aqui para os nossos clientes. Se elas estão investindo mais no Brasil, a gente tem investimentos no Brasil. Se elas estão investindo mais lá fora, a gente tem investimentos lá fora, né? Fora isso, tem outros produtos que vão sendo agregados ao portfólio que o brasileiro está começando a comprar, por exemplo, que são seguros de vida, né? O brasileiro faz muito pouco seguro. O brasileiro faz seguro do carro só, né? Mas dificilmente ele faz seguro de vida,
né? E é um mercado que começou a crescer muito. O brasileiro começou a entender que o seguro de vida ele é um instrumento de sucessão, ele é um instrumento fiscal, né? E a gente consegue, olhando para os Estados Unidos, ver que assim, o Brasil tem muito a crescer em seguros, né? O americano faz seguro de muitas coisas, né? O mercado lá é super sofisticado na área de seguros. Então, é outro produto que está vindo, a gente está conseguindo competir com os grandes bancos no câmbio, também câmbio é uma área que está dando bastante retorno para a gente, está conseguindo conquistar muitos clientes com uma operação boa de câmbio. A área de previdência está crescendo muito, o brasileiro, em média, tem previdências muito ruins nos bancos, né? As previdências são ruins de maneira geral. Não todas, tem previdência boa, tem previdências boas nos bancos. Acontece que, em sua maior parte, elas ficam restritas aos clientes private, né? E não tá acessível para o investidor normal. Então, a gente acredita que é uma fronteira muito boa, né? A fronteira da previdência. O brasileiro também se falou muito mal de previdência nos últimos anos, mas é porque os veículos eram ruins. Previdência por si só é um produto bom, né? Se você vender para a pessoa certa, com a necessidade certa. Então, é outra fronteira bem bacana. Então, a assessoria de investimentos já não depende mais de bolsa de valores, né? Ela depende... Assim, eu prefiro muito mais quando a bolsa não está tão em voga, porque o brasileiro não aprendeu ainda a investir em ações direito, né? Tem muita gente que está indo com sede demais ao pote. Enquanto está subindo, tudo bem. Mas a gente viu o que aconteceu de 2010 para frente, né? A turma que foi com muita sede ao pote, depois da crise de 2008, né? Teve a crise de 2008, que matou muita gente, e teve 2009, que foi um belo ano de bolsa, e a morte lenta que foi acontecendo em 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então... as pessoas, eu tô achando que as pessoas estão indo com uma sede um pouquinho demais ao pote. Eu estou um pouquinho preocupado com os investidores, né? Tem muito investidor acreditando em promessas duvidosas que estão aparecendo aí na internet, de ganhe 10% ao mês, ganhe 20% ao mês, coisa que a gente sabe que não tem como acontecer. Pode até acontecer no longo prazo, mas que não se sustentam, né? Ô, Juliano, só para terminar algumas últimas perguntas, algumas últimas 122 perguntas, né? Estamos indo de trás para frente. Como é que está o processo da corretora hoje na IQI, né? Acho que vocês falaram publicamente nesse processo, e queria também entender como é que funciona operacionalmente junto com o sócio, né? Com o BTG, a parte de corretora, né? Se puder passar algum detalhe. Na operação mesmo, né? De fato, né? Tá bom. A corretora, a gente mandou a documentação para o Banco Central, né, o filing do Banco Central, e agora a gente está esperando eles nos devolverem se precisa de algum documento a mais, alguma explicação a mais. Por enquanto não pediram, né? A gente está esperando eles. A gente sabe que o Banco Central do Brasil é super diligente, né? Assim, por mais que a gente tenha ansiedade para estar com a corretora funcionando, ao mesmo tempo... a gente sabe que a diligência que o Banco Central tem é o que dá segurança para o nosso mercado financeiro, né? A gente tem um mercado financeiro bem robusto, muito tempo que não se quebra banco, não se quebra corretora no Brasil, o Banco Central, né, é diligente. Então, a gente está esperando eles, a gente acredita que no início do segundo semestre eles devem conseguir, mas também não tem como saber, né? Enquanto a corretora, hoje a gente ainda é um agente autônomo, né? Enquanto a gente não ganha a nossa corretora, ou enquanto o Banco Central não nos autoriza a montar a corretora, a gente está operando como um agente autônomo no BTG, e o BTG está se mostrando um sócio incrível, né? Eles tinham uma operação de varejo que não era tão grande lá, e a gente chegou lá abrindo uma quantidade muito grande de contas, e a gente precisou mexer um pouquinho na infraestrutura deles lá para poder abarcar a nossa operação. E 100% do que a gente pediu nos últimos meses, eles fizeram melhorias, alterações, está se mostrando um excelente sócio. E a maneira como a gente vai trabalhar juntos com a corretora, a gente vai usar todo o back do BTG, vai usar toda a infraestrutura do BTG, e a gente vai montar uma corretora PN.
Desculpa. A gente vai montar uma corretora PN usando a infraestrutura do BTG num contrato que a gente chamou de BOAS, Back-Off as a Service, né? Então, vai usar o BOAS, é um contrato de BOAS, de Back-Off as a Service que o BTG vai fazer para a gente. Então, a gente vai ser uma corretora leve, né? Então, a gente não vai ter o custo fixo para manter a corretora no início, a gente quer estar livre para fazer o que a gente faz bem, né? Que é impactar clientes, trazer clientes para investir com a gente e cuidar bem desses clientes e ir aprendendo com o BTG no tempo, né, a fazer o back-office e montar as infraestruturas para que a gente possa virar uma corretora PNP depois, que é uma corretora plena, né? Muito bom. Juliana, essa aqui eu prometo que é a última pergunta, a última série de perguntas, né? O prazer é um prazer imenso falar aqui, fica tranquilo. Não, só uma questão que eu acho que é importante, que isso também deve ter saído na mídia, depois se for só boato, você fica à vontade também. Mas da possibilidade de vocês, o interesse de vocês fazerem IPO, né, fazer uma oferta pública de ações. Existe esse interesse e existe alguma programação, por exemplo, isso aí é objetivo para 2022, se realmente for acontecer, 2023. Existe o interesse e se sim, né, qual que é a expectativa, né? A gente tem o interesse de fazer o IPO, porque esse mercado, assim, é um mercado de grandes players e com players muito capitalizados, né? Então, se a gente não fizer um IPO, a gente vai fazer uma oferta privada no futuro, né? Fazer uma rodada privada, porque é um mercado que vai exigir muito investimento em tecnologia no tempo, né? Então, por mais que o BTG tenha a tecnologia dele, né? Eu tenho um perfil de público e de cliente um tanto diferente, porque a gente capta esse cliente via internet, né? Enquanto que o BTG Digital ainda tem uma estrutura um pouquinho mais parecida como é a da XP, por exemplo, né? Então, a gente vai precisar de bastante investimento em tecnologia e, para isso, precisa capital. Então, a ideia é tentar se financiar via IPO para a próxima rodada de crescimento. E, se tudo der certo, a gente deve tentar fazer isso em 2023. Mas prever a IPO é uma coisa muito difícil, né? Porque depende muito de situação de mercado, situação política, se o mercado vai estar interessado nesse tipo de empresa ou não lá na frente, né? Então, tem muito de market timing, né, de fazer isso. Mas a gente quer estar um pouquinho mais estruturado e pronto para receber esse dinheiro e fazer bom uso do dinheiro. Não adianta eu fazer um IPO por fazer. Eu preciso fazer um IPO, pegar o dinheiro e fazer alguma coisa interessante com ele, ter um bom projeto para esse dinheiro. Então, a gente precisa fazer um pouquinho mais de dever de casa aqui para poder captar de maneira honesta e honrosa o dinheiro das pessoas no IPO e competir aí de igual para igual com os grandes players do Brasil. Eu queria que você deixasse só um recado assim em relação em relação ao cenário, né? Em relação ao cenário econômico brasileiro, como é que você está vendo essa, de certa forma, essa revolução, que acho que vocês foram um dos vanguardistas, né? Nessa revolução no mercado financeiro que está só no meio do caminho, talvez esteja só no começo, né? Então, eu queria que você deixasse um pouco do cenário, do recado, tanto para o Brasil, economia, mas principalmente para o nosso mercado financeiro como um todo, essa revolução. E depois eu queria falar um pouco sobre, para terminar, falar um pouco sobre a EQI, mas primeiro falar um pouco sobre do que está acontecendo na economia, no país e também no nosso segmento aqui, né? A gente acredita que, assim, eu vou repetir aqui o que a turma da nossa Asset aqui, os nossos estrategistas falam, né? O mercado financeiro, ele é difícil, né? As pessoas não entendem às vezes, né? Puxa, como é que a bolsa está subindo se o desemprego é recorde? Como é que a bolsa está subindo se a economia está ruim? As empresas estão indo mal, né? O que acontece é que o mercado financeiro normalmente ele é antecedente. Ele está olhando uma melhora que vai acontecer em 6 meses, né? Ou em 3 meses, ou em 6 meses. Então ele já começa a subir antes, né? Porque não, as empresas vão melhorar. Elas estão melhor? Não estão, mas elas vão melhorar. Então as ações já começam a subir normalmente, né? Então a gente
se a gente olhar o que aconteceu, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel, na turma que já vacinou um pouco mais, dá para ver que as economias estão abrindo já, né? Então aqui vai abrir. A gente chegou por último na vacinação, assim, erros e acertos do governo, mas também eu acredito que é um país muito grande, é muita gente, né? E a turma que produz vacina, com certeza eles vão querer vacinar primeiro o seu povo, né? Para depois vender vacina para quem tá fora. Mas o ritmo parece que tá ok, não é dos melhores do mundo, mas assim, o Brasil é aquilo, né? Nunca vai ser a Venezuela e talvez nunca seja os Estados Unidos, mas a gente vai ficar ali no meião, né? Mas a gente tá acreditando que começa a melhorar, né? Então, assim, a gente teve uma quebra de cadeia de suprimentos, uma quebra de logística no ano passado, que não se organizou ainda, né? Então, isso fez com que a inflação subisse muito, né? Teve impacto na inflação, só que a gente não deve ver esse impacto por muito mais tempo, né? Acabando aí a pandemia, a gente vai ver as pessoas pararem de consumir tanto produto, né? Porque o pessoal não consome serviço mais, não vai em restaurante, não sai, etc e tal, começou a consumir produto. Então, quem vende produto está se dando bem. Quem vende serviço está indo mal, né? Mas a turma vai voltar a consumir serviço, né, no tempo. Então, a gente acredita que o segundo semestre já deve ser alguma coisa melhor, porque a população com mais idade já vai estar vacinada, ou bem vacinada, até o final do semestre. A gente vai ter um segundo semestre já melhor. E, pô, para o empreendedor, de uma maneira geral, assim, comece a digitalizar o seu negócio, se você não começou ainda, né? Assim, vá fundo na digitalização. E é muito menos complicado do que parece, né? Eu montei o meu blog aprendendo praticamente tudo via YouTube. Tudo que eu aprendi para montar o blog, o meu canal, tudo que eu fiz para montar a máquina de vendas que a gente montou aqui, eu aprendi na internet, né? Então dá para aprender, exige um pouco de dedicação, um pouco de estudo, mas digitalize seu negócio, né? Você vai ficar surpreso com a distância e o tipo de pessoa que você vai conseguir impactar, né? A minha primeira cliente era uma servidora pública de Brasília, né? E eu estava em Balneário Camboriú. Olha que loucura, né? Essa é a maravilha da internet, né? Então, assim, é repetitivo, todo mundo fala isso, mas as pessoas, olha aqui o que a gente está vendo aqui. Vocês montaram uma TV, cara, que coisa linda, né? Então, ou seja, tem que se digitalizar. Quem não fez isso ainda, corre lá, que ainda dá tempo. Muito bom. Ô, Juliano, muito gentil, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Manda um grande abraço para todo o time da EQI. Hoje está cada vez mais difícil, né? Dar um abraço em todo mundo. E eu queria só que você deixasse um recado final, uma pergunta meio de RH aqui, né? Um momento RH. Quem que é a EQI, né? Em 2030, por exemplo, né? Daqui a 10 anos, quem que vai ser a EQI? A EQI vai continuar sendo a empresa que cuida bem dos seus clientes. O que eu mais quero em 2030 é que os meus clientes de hoje estejam comigo até lá. Esse é o que eu mais quero. Porque se eles estiverem comigo ainda, eu sei que eu vou estar conquistando mais e mais e mais e mais pessoas para trabalhar com a gente e para estar com a gente trabalhando e para estar com a gente como cliente. Então, é isso que eu quero para 2030. Que os meus clientes estejam ainda comigo. Eu brinco com a turma que a gente é colecionador de cliente, né? E no bom sentido, né? Quando você tem uma coleção, que é uma coisa que você gosta, que você ama, você cuida dela, você passa o paninho ali, né? Você olha, conta a tua coleção, olha com carinho para a tua coleção. Então, a gente gosta de colecionar clientes. Muito bom. Ô, Juliano, de novo, muito obrigado pelo tempo, né? Muito obrigado pela história, né? Obrigado pelo empreendedorismo, né? Como você falou, ser realmente esse cara aí que vanguardista, né? Além do tempo, na frente do tempo. E acho que os resultados realmente são muito bons, muito bacanas. E essas histórias nos fazem realmente acreditar, né? Num país diferente, num futuro
melhor para todos. Então, de novo, obrigado, parabéns pela história e mande um grande abraço para todo o time. Pode deixar. Esse negócio da vanguarda, até eu acho bonito que as pessoas pô, você é vanguardista e tal. Eu brinco com o pessoal que isso é o inovar, né? Agora, o inovar, sim. Eu nunca inventei nada na minha vida. Nunca inventei nada. Eu pego coisas que funcionam em outras áreas e trago para minha. Eu nunca inventei nada. Eu sou um engenheiro. O engenheiro sabe fazer processo, sabe copiar as coisas. Então, a gente copia de outras áreas, de outros ramos, mas isso também é inovar. Você não precisa ser criativo para inovar, né? Então, pô, muito obrigado. Sim. Muito obrigado por esse momento aqui. É sempre muito bom falar com vocês, é sempre muito bom poder contar um pouquinho aqui da nossa história. E parabéns aí pela BMC, que eu achando sensacional o conteúdo. A gente precisa aí de mais mídia de investimentos no Brasil, para que as pessoas aprendam mais sobre investimentos e que elas possam contar com a gente aí também para cuidar dos investimentos delas. Com certeza. Obrigado, Juliano. De novo, um grande abraço e a gente se vê em breve. Obrigado aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Juliano Custódio, né? Para quem não conhece, ele é CEO e também é um dos sócios fundadores da IQI Investimentos. Para quem não conhece, a IQI Investimentos é uma das maiores escritórios de investimentos do país. Tem feito aí uma revolução, possui alguns bilhões de reais sob custódia. E tem muita coisa nova, tem muita coisa acontecendo. A gente acabou de ver aqui gestão, asset, né, corretora, né, alguns fatores já aconteceram, outros devem acontecer ainda, e realmente eles têm revolucionado o mercado de investimentos no país. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, a nosso BMC Talks toda sexta-feira aqui na BMC News, e também você acompanha em todas as plataformas de podcast do país, tá bem? Podem acessar BMC Talks na sua plataforma de podcast preferida, tá bom? Então, tenha um ótimo final de semana, está acompanhando aqui na BMC News. A gente se vê na semana que vem aqui, toda sexta-feira, BMC Talks. Até mais. Tchau.